Rafa, o jogo pra mim foi equilibrado, né? É claro, em termos de chances de gol, o Palmeiras teve no primeiro tempo a melhor, com o Mike, né, na cara do Rafael. Então, foi uma jogada construída, né? Até porque o Palmeiras é um bom time. Acho que teve muito equilíbrio na partida, né? Principalmente no segundo tempo. Aí depois dos pênaltis é uma outra situação, mas eu acho que os dois times entraram em igualdade de condição. São Paulo tem uma molecada boa, assim como o Palmeiras também, né? Com exceção do Rafinha no São Paulo e do Everton, que já deve ter 30 anos, mas, pô, um goleiraço. Então acho que tinha esse equilíbrio e não tinha favorito por conta disso. As duas equipes chegaram em igualdade de condição. Quem vencesse, quer dizer, estaria de bom tamanho. Acho que o pênalti já é uma outra situação. Ô Pintado, você concorda com o Miller, mas também acha que há pouco tempo atrás ninguém imaginava esse São Paulo competindo com o Palmeiras. E um São Paulo competindo ainda sem o Lucas. É verdade, o Palmeiras não tinha o Endrick, mas o Endrick não vamos considerar como desfalque, porque ele já não vinha fazendo parte dos últimos jogos, né? Ele tá lá com a seleção e tal, mas o São Paulo perde o Lucas e mesmo assim o São Paulo competindo. A sua avaliação do jogo, algo que não se esperava há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, né? O normal hoje seria a gente estar discutindo uma vitória do Palmeiras. Pelo histórico do Palmeiras, pela equipe, pela força, né, por tudo que vem conquistando, por tudo que vem fazendo. Eu acho que o grande mérito do São Paulo não era vencer jogando bonito, porque contra uma equipe como o Palmeiras, você vai ter pouco tempo de superioridade dentro do jogo. Né? Isso pode acontecer. Mas é que o Palmeiras perder tanta oportunidade assim não é normal. Mas o São Paulo soube superar isso. O que a grandeza hoje dessa vitória do São Paulo, desse título, foi ter vencido um Palmeiras, um vencedor, o maior vencedor nos últimos anos. Então acho que é gigante essa vitória do São Paulo. Independente do que aconteceu no jogo, claro que o Palmeiras teria um volume maior, claro que o Palmeiras tem uma organização diferente, o trabalho do Carpini está começando, claro que tem muito do Dorival ainda no time de São Paulo, sim. Mas o trabalho do Carpini ainda está no início, né? O que fica muito marcado e que é muito especial é ver o torcedor São Paulino feliz depois de uma vitória onde um jogo até certo ponto equilibrado, mas se o Palmeiras tivesse ganho também não era nada normal. Mas, Pintado, você vê que né, essa equipe do São Paulo é uma equipe que sabe defender. É uma equipe que aprendeu a se defender, sabendo como o Palmeiras joga, neutralizando os jogadores importantes do Palmeiras. Então você vê lá o Pablo Maia marcando, Alisson marcando, o Wellington Rato voltando, o Nicão não apareceu tanto, mas ele ajudou muito na marcação. Luciano não apareceu tanto, mas ajudou nessa e lá na frente você tem lá um centroavante que luta e briga lá toda hora. Então eu creio que esse São Paulo, forte dele, é que aprendeu a marcar. Ou seja, é uma equipe humilde, que sabe do seu potencial, sabe daquilo onde pode chegar, e aí, uma hora ou outra, você tem jogadores ali que vão fazer o gol. Né? Então, o forte desse São Paulo é a marcação e sair com velocidade com esses jogadores. Esse conjunto, né, Paulo? A gente Sim. sabe que o Miller, você fazer parte de um conjunto, de uma equipe que cada um corre para o outro, isso é algo E posicionado. Muito bem posicionado. É uma coisa que no Corinthians você não vê. É uma bagunça. Você não vê um time coordenado, você não vê um time marcando, mantendo o posicionamento. E hoje você vê na equipe do São Paulo. Você vê que, por exemplo, o Rafael Veiga não jogou hoje. É um baita do jogador. Ele teve aquela chance de cabeça lá, que no jogo contra o Santos ele fez, entrando de surpresa, mas foi um jogador que foi bem marcado. Né? Então você vê o Mike, que jogou muito hoje, hein? Ali pelo lado direito. Sim. Né? Jogou muito o jogador. Como sempre, aliás, neutralizou toda aquela. A regularidade lado, do Mike é impressionante. Então, o Abel não estava louco quando ele falou que o Carpini conhecia muito mais do trabalho dele do que ele do trabalho do Carpini. Porque é lógico, o time a ser batido é o Palmeiras. Sim. Então, é um time estudado e é claro. E o São Paulo, ultimamente, tem feito essa lição de casa muito bem. Tirando... Vamos lembrar também, tirando o 5-0 do último brasileiro, que o último jogo do Palmeiras-São Paulo foi 5-0 para o Palmeiras. Né? Foi uma vitória histórica, foi uma goleada histórica. Não, cara. Né? Não lembro o Pintado não deve lembrar, ele devia estar hibernando nesse dia. Não lembro desse jogo, não.
Mas o último jogo, Palmeiras e São Paulo, foi 5-0 no turno do Campeonato Brasileiro. Mas me permitam parênteses, mas nas decisões... Então. Daqui a pouco o Caleri vai falar, o Caleri dá uma cutucadinha, chama o Palmeiras de freguês, porque na Copa do Brasil de 22, se eu não estiver errado, o filho me ajuda aí, 22, o Palmeiras tirou, o São Paulo tirou o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, né? Historicamente, Galo, historicamente o São Paulo também, no mata-mata. E 23 também. E se for lá para Nas trás quartas. também, o São Paulo é uma pedra no sapato em jogos de mata-mata, em jogos decisivos. Hoje a gente pode falar que o grande rival do Palmeiras em São Paulo, no estádio de São Paulo, é o São Paulo, né? Perdemos, infelizmente, o nosso grande arquirrival. Mas cutucada no Paulo, hein? Deu aqui, ó, Matheus, você viu? Deu uma cutucada. Momentaneamente, mas momentaneamente. Não falou mentira. Mas não falou Mas mentira, é verdade. Né, hoje, realmente, aqui Mas em já São é pra Paulo... falar de Corinthians já? Não, mas foi só uma Não, você que cutucadinha. começou É a falar do rivalidade. Não, Mas porque não tá mais no mesmo patamar Não do tá. Palmeiras. Agora, desculpa, a enquete não citou o Palmeiras, por quê? Não citou mesmo. Não citou, falou Por que o São quê? Paulo, Como é São que é? Paulo pode estragar o molho Se tá de Atlético se tá. Mineiro e E Flamengo e Flamengo. Palmeiras não? Ou o Palmeiras já está num patamar Palmeiras já tá orcocura, também, assim? né? A gente Porque não não pode foi contar. citado. O senhor tem razão, o senhor tem razão. Eu falei, Não, nossa, por que não perfeito. falou isso? É Atlético culpa e do Flamengo Fini. só? Eu Foi acho culpa- que tem que E pôr. o Atlético Foi filho. culpa até do perdeu, Fini. O perdeu o Atlético clássico, tá né? patinando. Perdeu o Sabe o que clássico e 2 a Gabriel, 0 em sabe o casa. que é? É que o Fini é palmeirense, tá magoado, pé da vida, falou, não vou nem colocar o Palmeiras na enquete. Ficou com raiva. não, mas o Zé Paz está nos chamando porque tem um cara que eu quero que vocês discutam. Não é? Que loucura é essa? O quanto o Carpini sai fortalecido para dar sequência do trabalho e por que desse bom início do Carpini, na opinião de vocês? É o Muricy por trás, é a estrutura da diretoria, enfim. Bom, o jogador pode falar melhor que eu, mas com certeza o Muricy foi uma peça fundamental na escolha do treinador. Porque hoje, essa equipe do São Paulo, o treinador que ocupasse aquele cargo ali, não tinha que inventar. Aquilo que o Dorival fez com o grupo, tinha que manter. E ele está conseguindo manter isso. Ele está tendo os jogadores na mão, vê algumas peças importantes. Então eu creio que é um treinador hoje que não inventou. Arrozinho com feijão bem temperado. É isso aí, deixou. Até o Dorival estava lá vendo o jogo hoje. Você não viu? Vi. Tava lá. Técnico da O seleção. Dorival falou assim: quero ver se ele vai fazer alguma coisa diferente. Não, ele falou: boa, filho, fez tudo o que eu falei para você fazer. Mineiro, essa avaliação desse início do Carpini, o Muricy pode ser importante em que ponto? O próprio Carpini disse isso lá na coletiva, falou, ó, quero ficar ao lado do Muricy, pegar conselho, demonstrando essa humildade do Paulo, enfim, essa avaliação e o quanto ele fica grande no sentido de ter respaldo para dar sequência ao trabalho. O mais importante é isso aí. O respaldo para a sequência da temporada que é longa e difícil, né? Você sabe muito bem que o Crespo foi campeão paulista e caiu no Brasileiro. Então, acho que o futebol tem essa dinâmica, né? A glória e a derrota caminham juntos. Não tem jeito de ser diferente, não vai ser. É uma lei da bola. Então, acho que tem um grande desafio agora, que é a Libertadores. Porque eu acredito que hoje disputou essa final os dois finalistas do Campeonato Paulista, o São Paulo e o Palmeiras. Eles são os favoritíssimos à conquista do título paulista. Agora, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí já é uma outra situação. Você pega os times de todo o Brasil, muito mais difícil. Então, acho que, é claro que se começar bem vencendo, é muito, muito bom. O importante é dar sequência. Ô Pintado, você como técnico de futebol, técnico experiente já, um novo treinador chegando num clube como São Paulo, que você já treinou no São Paulo, jogou no São Paulo, campeão no São Paulo, chega no São Paulo, dá de cara com o Muricy, um ex-treinador, mas um cara que está ali gerenciando também o departamento de futebol. O quanto pode ter dedo do Muricy, dessa comissão técnica do São Paulo, junto com o Carpini? Bom, primeiro eu queria dizer para o futebol brasileiro que existe treinador brasileiro sim no Brasil. É muito verdade. importante Muito bom, que essas Pintado. oportunidades apareçam como apareceu para o Carpini. É verdade. Porque depois do 7-1 parece que não tem mais treinador no Brasil. E aí foi argentino para tu quanto é lado, é português, que estou de acordo, não tem problema nenhum, tem espaço para o bom profissional em todos os setores, eu não tenho nada contra. Mas tem sim bons treinadores brasileiros. O que precisa é alguém com aquilo roxo de dar oportunidade para um jovem como está sendo feito o Carpini. Para o próprio Corinthians, Palmeiras, sabe? Sim. Essas oportunidades, o próprio Abel chegou no Palmeiras,
Era um treinador que ainda não tinha. Quem era o Abel, teoricamente, né? Ou seja, revelamos um treinador português. Isso. Né? Sendo que Sim. nós temos, e o Carpini está mostrando isso. Já não é o primeiro bom trabalho que ele tem. Né? E, claro que você vem, né? Você tem uma herança maravilhosa do Dorival. Isso é muito importante para qualquer, porque esse papo que o cara chega na semana e resolve e muda tudo. Nada. Isso que aconteceu no Botafogo. Chegar lá, um monte de treinador, ficar mudando de treinador lá, caiu. Mas é o que vende, né? Já mudou tudo. Chegou no domingo, ganhou na quarta, agora já... Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O importante, é o que o Miller falou, o resultado favorece a esse crescimento. Sem dúvida nenhuma, o Carpini hoje começa muito bem num São Paulo, com o peso do São Paulo e ganhando. Né? Você só convence ganhando. Não tem outra maneira de você contar a história se você não ganhar. E acho muito importante que o Muricy acrescenta ao Carpini o que falta a experiência. Sim. Sim. Né? Não vou dizer que falta, porque o Carpini também não é nem um menininho mais. Sim. Né? Ele já tem Mas num time grande, né? A coisa... Esse peso, né, que é um São Paulo, que é um Corinthians, que é um Palmeiras... É outra coisa. Esse peso do comandante é outra coisa. E o Muricy como que carrega esse peso, Carpini, vem cá. Tenho certeza que isso aconteceu. O próprio Milton Cruz, vem cá um pouquinho, viu? Vamos por aqui, vamos por aqui. Porque claro que ele chega com o gás todo, claro que ele quer fazer, claro que ele... Quer mudar, quer fazer. Porque isso é normal.